Ah, Pronto, tá gravando. Bora começar. então, vamos lá. Virgínia olhou-a, mas no lugar do rosto havia apenas uma sombra densa fundindo as feições. Visível só o contorno áspero da cabeleira rosada. Lembrou-se dos magníficos cabelos prateados, soltos até os ombros. Cortou os cabelos e ganhou uma taça. Lentamente, Virgínia voltou-se para o gramado. Agora, a ciranda de anões mergulhava na escuridão. Ali estavam os 5 de mãos dadas: Conrado, Otávia, Bruna, Afonso e Letícia. E a chácara? Estive lá na semana passada, disse Letícia, arregaçando as mangas. Conrado andou fazendo umas reformas, a casa ficou muito gostosa. E ele não pensa em vir para cá, em trabalhar? Conrado? Conrado é gênero contemplativo, boneca. E como herdamos mais do que o suficiente, confesso que eu endoidaria se fosse obrigada a viver naquele marasmo. Mas acho que ele é feliz assim. Pousou a mão no pulso de Virgínia e com as pontas dos dedos afastou o punho da blusa, acariciando-lhe a pele. Sua voz adquiriu um tom aveludado. Meu apartamento fica 2 quadras daqui. Vem amanhã passar a tarde comigo. Você gostaria de fazer traduções? Estou com 2 livros em casa e nem tive tempo para abri-los. O editor já está impaciente. Poderá começar com esses trabalhos, depois virão outros. Posso ainda apresentá-la no clube. Lá tem sempre alguém querendo aprender alguma coisa. É um clube muito rico. A mulherada ociosa está querendo se intelectualizar e o francês está de novo na onda. Embora sem conseguir vê-la, Virgínia sentiu algo de pegajoso naquela boca que se movia mais lenta, mais úmida. Era desagradável também o contato daqueles dedos girando no seu braço, mas fora a primeira a lhe oferecer um lugar na roda. 3. Daí o coelhinho saiu da toca e foi andando, andando. Bruna fez uma pausa enquanto enchia a colher de sopa. Aproximou-a de Berenice. Vamos, filhinha. Agora abre a boca, senão mamãe não conta mais. A menina sacudiu a cabeça. Não. Bruna recomeçou a história do coelhinho, passou em seguida para a do gigante que morava na floresta, onde encontrou uma bruxa, começou a história da bruxa. Os olhos da menina brilhavam, cheios de interesse, mas os lábios polpudos permaneciam prudentemente fechados. Você está vendo? Exclamou Bruna, voltando-se para Virgínia. Crispou os lábios com a mesma expressão da menina. Ou come ou vai para o quarto. Não. Então coma, queridinha, coma. Não. Afonso aproximou-se com Otávia. Ela não quer comer, Afonso. Desde ontem que essa menina não come. Queixou-se Bruna. Hoje cedo atirou o leite na babá. Otávia inclinou-se para a criança numa reverência graciosa. E se eu der? E se essa tia pedir só um pouquinho? A menina sorriu e abriu a boca em forma de pirâmide. Ah, minha filha linda, disse Afonso. Voltou-se para Virgínia. Dentro em breve, ela aprenderá grego e latim. Quero que seja a mulher mais culta da terra. Coitadinha, lamentou Otávia, enchendo novamente a colher. Delicadamente introduziu-a na boca da criança. Vocês já imaginaram a maravilha que seria o mundo se ao menos uma quinta parte desses gênios se realizasse na maioridade? Há milênios que os pais se debruçam como fadas sobre os berços e fazem profecias fabulosas. E há milênios a Terra prossegue, corroída pelo germe humano, que é tão vulgar e medíocre quanto o da geração anterior. Está claro que a gente concorda sempre com os prognósticos sobre os infantes.
acrescentou, passando o guardanapo no queixo da menina. Deu uma risadinha. Mas é por gentileza, não é, Nenê? Afonso tomou Virgínia pela mão, apertou-a. Quer condução para a cidade? Não vou à cidade. Otávia posou a colher, foi saindo em direção ao jardim. Afonso, veja se me arranja um motorista, mas com urgência, odeio guiar. E Pedro? Foi embora ontem à noite. Mas o que aconteceu? Brigou comigo, foi embora. Bruna pediu detalhes, mas Otávia encolheu os ombros. É um tonto, disse, dando uma risadinha, e apressou o passo. Afonso saiu em seguida. Adeus, meus amores, vou trabalhar. Despediu-se, abrindo os braços. O filhote do fauno, pensou Virgínia, fazendo uma carícia na pequena cabeça encaracolada da menina. Apanhou a colher que ela atirara no chão, ela atirara ao chão. E já representava como o pai. Vamos, Virgínia, ela come melhor quando está com a pajem, disse Bruna, enlaçando a irmã. Saíram para o gramado batido de sol. Tão bom, Conrado, ter resolvido morar na chácara. Continuou assim na casa aqui ao lado, perto do pai e de você. Tal como antes, é como se fosse uma só casa. Passo. Você vai pegar, Francis? Esse. Eu acho que ela talvez esteja ausente. Posso ir, então? Pode ir, Silene. Acho que é aqui, né? Retardando o passo, é isso, né? Isso. Virgínia inclinou-se para apanhar uma folhinha de grama. Ela está querendo alguma coisa? Está tudo mais ou menos como antes. Falta só Frau Reta com seus potes de avenca. A pobre Fraulein, lembra, Virgínia, tão nossa amiga, e você sabe, ela está doentíssima. Ninguém descobriu ainda o que ela tem, só suspeitas. Amanhã é o aniversário dela, mas não posso visitá-la. Tenho que sair com Berenice. Fez uma pausa. Seria ótimo se você e Otávia dessem um pulo lá na pensão, levar-lhes umas flores. A pobre está tão só, não tem ninguém. Virgínia abaixou a cabeça, mordiscando o fiapo da folha. Otávia teria também algum motivo forte para não ir. Todos tinham, em certas ocasiões, motivos fortíssimos. Seria isto que Bruna queria? Tenho estado com Letícia. Os olhinhos oblíquos apertaram-se, atentos. Em casa dela? Você tem ido lá? Tenho. Por quê? Bruna alisou a cabeleira, que o vento alvoroçara. A franja compacta, que até a adolescência lhe cobriria a testa, desaparecera, e agora a fisionomia mostrava-se mais branda, na moldura do penteado, terminando... Oi? Ah, tá. Que eu li para ali, me atrapalhei aqui. Bruna alisou a cabeleira que o vento alvoroçara, a franja compacta, que até a adolescência lhe cobriria a testa, desaparecera, e agora a fisionomia mostrava-se mais branda na moldura do penteado, terminado por uma trança enrodilhada na nuca. Os olhos escuros, um tanto unidos, pareciam também menos agressivos sobre as sobrancelhas adelgaçadas. Mas no largo nariz e na boca persistia o fogoso traço fanático. Bruna tem a impotência das éguas bíblicas. Observara Letícia deslizando os dedos nos próprios quadris estreitos. Virgínia sorriu. Devia ter sido terrível a luta entre as duas. Aquela Letícia, murmurou Bruna, num tom meio malicioso, e sempre com o ar assim higiênico,
desses armarinhos de banheiros, cheirando de dentífricio. Não sei por que faz tanta questão de aparecer mais feia ainda do que é. Balak gosta de se vestir como um rapaz, mas, ao mesmo tempo, podia ter um pouco mais de bom gosto. Ela me arranjou um trabalho na editora, traduções. Tem muita prática, andou me orientando. Cuidado por quê? É que é que a Bruna é que a Bruna esquivou-se reticente e noutro tom. Ela recebe muitas visitas. Tem amigos? Nas vezes em que fui, ficamos sozinhas. Ah, sim, um vizinho apareceu, um tal de Rogério. São parceiros de tênis. Ele queria uma raquete. Quando transpuseram o vão da cerca de ficos, Virgínia sentiu o coração se apertar. Por ali se esgueirara Conrado, naquela tarde remota. Por ali fugira atarantado como um criminoso. Mas Otávia enfrentara a Fraulein com sua fisionomia imperturbável. Pareceu-lhe ouvir ainda a vozinha polida. Esqueci minha gramática. É muito nosso amigo, disse Bruna. Um excelente caráter. Às vezes é como um meninão, mas sempre tão generoso, tão bom. Quem? Virginia esteve a ponto de perguntar. Lembrou-se em tempo, Rogério. Era alto, musculoso e tinha um belo riso que se destacava radioso na pele bronzeada. Letícia não escondera uma certa irritação ao vê-lo, mas ele não percebera nada. Sentara-se, servira-se de uísque e pusera-se a falar com desembaraço de uma briga no clube, da qual participara com grande vantagem sobre os demais. Tinha o ar ignorante e feliz. Parece um desses deuses musculosos que saem nas capas de revistas esportivas. Ficaria bem numa tanga de leopardo reluzente de óleo. Rogério tem um sol dentro de si. Virginia estranhou. Sol? Aquele remanescente das cavernas com um sol dentro de si? Achou mais prudente concordar. Bruna perdera o aspecto místico, mas a voz, esta ainda conservara o antigo tom arrebatado e que não admitia contestações. Era um tom convincente, porque sincero, mas perigoso, porque quase sempre injusto. Com aquele mesmo fervor, ela assolara contra Daniel. É preciso esmagá-lo, como São Jorge esmagou o dragão. Daniel, dragão, triturou entre os dentes a folhinha de grama e afastou o pensamento para as profundezas. Bruna, por que o pai mandou arrancar os ciprestes? A ideia foi minha. Achei que a casa estava parecendo um túmulo. Os ciprestes cresceram demais. Ficaram sinistros. Falei então com o papai. Lá vai ele, exclamou, apressando o passo. Paizinho! Natércio saíra para seu passeio habitual. Virginia aproximou-se. Parece um velho, pensou ela. A cabeça embranquecera e os ombros, antes largos, tinham agora qualquer coisa de frágil, de tímido. Assim, de costas, podia ter uma aparência afável. Mas de frente topava-se com aqueles olhos duros, com aquela boca severa. Não se aproxime muito, parecia advertir-lhe com o orgulho de um animal ferido. Não se aproxime tanto, pedia a ela, principalmente a ela. Se houvesse ao menos alguma cordialidade entre ambos, a convivência podia ser até fácil. Mas desde aquela noite de tempestade, desde aquela noite, ele não pudera mais olhá-la de frente. Paizinho, quer jantar hoje em casa? Pediu Bruna. Arranjei uma nova cozinheira.
vai ter aquela torta de maçã. Ele ajeitou os grossos óculos de lentes esverdeadas. Por um momento, elas refletiram um pedaço do gramado e eram belas as duas miniaturas assim na superfície arredondada dos vidros. Mas Virgínia manteve-se a uma certa distância, mascarados sobre as miniaturas cálidas. Estavam os olhos, e este refletiu uma paisagem gelada. Não posso, filha, tenho muito trabalho. Fica para outra vez. Voltou-se para Virgínia, mas não a encarou. Tudo em ordem, Virgínia? Otávia já lhe deu a mesada? E após a afirmativa, tocando no ombro de Bruna, a maneira de despedida. Uma noite dessas, Bruna, uma noite dessas. Já no vestíbulo, Bruna consertou o penteado do espelho. Falou num antigo tom apaixonado. Até de mim ele se afastou. Cada vez mais fechado, mais difícil. Precisamos ajudá-lo. Meu Deus, fazer alguma coisa. Virgínia contraiu as sobrancelhas. Precisamos. Precisamos? Lançou um rápido olhar para a porta diante da qual, quantas vezes, detivera-se ansiosa à espera de uma palavra, de um gesto. Ah, como era importante para ela o mais ligeiro sinal de afeição, mas sempre encontrou a porta fechada. Não seria agora que ele iria lembrar-se de abri-la. E mesmo que o fizesse, era tarde para entrar. Eu não posso fazer nada. Passo. Pego por aqui. Ele está se matando, Virgínia. Está se matando e isso vem de longe. Nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais voltou a sorrir como sorria. Ele que era tão brincalhão, tão alegre. Alegre? Você não se lembra? Isso foi antes da mamãe sair de casa para ir viver com aquele homem. Foi antes ainda. Calou-se dilatando as narinas. Foi antes, está entendendo? Virgínia empalideceu. Ela vai agora falar nele e eu vou responder. Mas Bruna voltou-se para o armário. Fechou-o. Quando falou novamente, a voz saiu quase natural. Atenuara-se a expressão inflamada do olhar. Otávia deve estar lá em cima, não? Vamos subir. A velha saleta de brinquedos estava transformada no ateliê de Otávia. Em meio da desordem de telas e tintas, ela pintava tranquilamente. Assim que viu as irmãs, pousou o pincel e acendeu o cigarro. Apontou o gato que cochilava na cadeira. O mais repousante dos meus modelos. Depois de Conrado, naturalmente, que seria capaz de ficar dias e dias na mesma posição, como um hindu, como os passarinhos todos fazendo ninho na sua cabeça. Bruna tropeçou nos sapatos de Otávia. Ela gostava de trabalhar descalça. Mas, Otávia, você disse que Pedro se despediu. Por quê? Ora, por quê? Fez um gesto vago. Lá sei por quê. Foi-se embora ontem à noite. Deu-me uns tapas e foi-se embora. Tapas? Otávia teve um risinho. Que cara você tem, querida? Ficou séria e recomeçou a pintar. Depois do jantar, pedi-lhe que me levasse à casa de uns amigos e que às tantas fosse me buscar. Na volta, ele precisou enfiar o carro num fosso. Disse-lhe então que não podia haver pior chofer no mundo, o que é a pura verdade. E ele, verde de raiva, com ciúmes, claro. Mas, Otávia, mais tarde fui procurá-lo no quarto. Separou bem a profissão dele de todo o resto. Então me disse um bando de coisas, me estapeou e foi-se embora. O cretino. Eu sabia que ele acabaria se apaixonando por mim. Mas, Otávia, repetiu Bruna. O espanto dava lugar à indignação. Que baixeza! Chegar a um ponto desses. E você ainda conta com essa naturalidade. Otávia voltou para a irmã um rosto cândido. Um anel de cabelo caiu-lhe na testa alta e branca. Sorriu. Por que esse espanto agora? Entre amantes há intimidade suficiente também para tapas. Você sabe disso. Que desgosto, Otávia, que desgosto. Se papai soubesse.
murmurou Bruna, saindo do quarto num passo rígido. Estava lívida. Não sei mesmo como você pode. E daí? Será que perdi o céu? Perguntou Otávio, apontando o teto. Um risinho brando sacudiu-lhe os ombros. Volte sempre, minha querida, volte sempre. Por um instante, Virgínia ficou imóvel na penumbra do corredor. Chegava-lhe aos ouvidos a conversa entre Bruna e Inocência no cômodo vizinho. Mas estas eram vozes estranhas falando uma língua estranha. Reviu a mãe com a mesma expressão desatenta de Otávia, acenando molemente. Voltem sempre, vocês são tão minhas queridas. Foi descendo a escada, evitando despertar os degraus. Alguém tocava piano na sala. Conrado, sussurrou, apoiando-se ao corrimão. Vi agora que o tempo todo estivera pensando nele, que o tempo todo precisara dele. Sentiu as pernas bambas e a boca seca. A esperança daquele amor, 1000 vezes renunciado, voltava com uma força que se assemelhava a um milagre. Conrado, eu te amo, disse ao entrar na sala. Mas só os lábios se moveram e não emitiram nenhum som. Podia vê-lo sem ser vista e não queria mesmo ser vista. Era preciso não falar, não agir, ficar assim, respirando mansamente, para não revolver aquela aura de encantamento. Então, Virgínia, conhece esta música? Perguntou ele sem se voltar. Chama-se Gimnopédie. Não é bonita? Fez uma pausa. Mas é triste. Imagine uma noite prateada numa praia da Lacedônia. Tudo deserto, apenas alguns meninos nus dançando em redor de colunas. Algumas estão partidas e por isso os movimentos dos meninos são solenes e o coro de vozes é desolado. Ela aproximou-se, agora podia ver-lhe o perfil distante e dolorido, como a música, exatamente como a música. Conrado, como é que você sabia que era eu? Ele girou na banqueta e encarou-a. Sentiu o andar da menininha pisando na ponta dos pés. Conrado, eu queria tanto mudar, quero dizer, voltar diferente, sem marcas antigas, apagar aquela Virgínia que fui. Mas por quê? Não tem nada que se negar, Virgínia. A menininha continua. Não adianta querer escondê-la, vamos. Abra-lhe os braços. Ainda agora você era ela pisando com medo de incomodar alguém que estivesse dormindo ou doente. Eu não queria acordar minha mãe. Ele tomou-lhe a mão, beijou-a. Havia nos seus olhos uma expressão tão terna que ela se conteve para não ceder ao impulso de apertá-lo nos braços. Eu te amo, Conrado. Ouviu bem? Eu te amo. Apertou os lábios como que para conter a torrente de palavras há anos sufocada. Contudo, se as libertasse, talvez se transformassem simplesmente nestas. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por tantas vezes repressadas, teria que repeti-las indefinidamente. Buscou-lhe o olhar. Agora já, mas ele se desviou. Então ela baixou a face perturbada. O instante mágico passara. Ele quis que passasse. Voltava o amor silencioso, a amorosa amizade que era tudo quando ele lhe oferecia. Otávia está pintando, disse ela, abrindo o álbum de música. Quer que vá chamá-la? Hoje vim conversar com você, Virgínia. Então, tudo bem? Tudo bem, repetiu ela a si mesma. Teve um sorriso inteligente, Conrado. Sabia o momento exato em que podia avançar sem nenhum perigo. Há pouco, se tivesse feito aquele mesmo gesto que fazia agora, tomando-lhe assim as mãos, tão afetuosamente, quer ser só meu amigo, meu querido amigo. Retirou as mãos sem alento, sentou-se. Estou trabalhando, se é isto que você quer saber. Talvez no próximo ano já não precise viver das mesadas que o pai me dá. Mas Otávia também recebe mesadas, e Bruna até hoje. Mas com elas é diferente. Você sabe que é diferente, não sabe? Sei. Foi Bruna quem contou? Não, nunca ninguém me falou nisso. Mas eu sempre soube. Virgínia pensou em Luciano. Se eu te encontrasse em qualquer parte do mundo, te reconheceria. A filha de Daniel.
Havia uma musiquinha que eu cantava. Tintim, ferro, macaquinho, lê debaixo de uma árvore. Era uma cantiga sem sentido e sem nenhuma melodia. Principalmente sem sentido, como a vida. Fica a gente cantando, cantando e não descobre nada. Mas é mesmo preciso descobrir alguma coisa? Basta cantar. Virginia tomou de novo a mão que ele lhe estendeu e apertou-a com força. Se continuássemos assim, só assim, de mãos dadas. Eu desafino, Conrado. Ele encarou-a, ficou sério. Tem visto Letícia? Ainda ontem estive com ele. Ele levantou-se, deu uma volta pela sala e deteve-se de punhos fechados diante do piano. Sacudiu a cabeça. Passo. Não a procure muito, Virgínia. Você sabe, ela teve um grande desgosto com o casamento de Afonso, e isso a transtornou demais. Assim que nos mudamos para a chácara, cheguei a pensar que ela pudesse ainda se recuperar. Mas já era tarde. Quando veio me avisar que preferia morar sozinha, olhei-a e vi que de fato era o melhor a fazer. Não a reconheço mais, nem ela a mim, de certo. Apenas em alguns momentos, quando enfurna a mão nos cabelos e inclina a cabeça para o ombro, vejo nela minha mãe, minha infância, tudo enfim que tive e perdi. Ele agora falava baixinho, um pouco arcado, a boca crispada, e noutro tom. Ela não é uma boa influência para você, nem a sua Otávia. Ele teve um sorriso lento. Falamos de Letícia. Você anda pelos 20 anos, está bastante amadurecida para certas coisas. Para outras, é ainda uma criança. Então, estou em perigo? Às vezes penso que sim, Virgínia. Mas quando a encontro, quando olho nos seus olhos, como neste instante, tenho certeza absoluta de que atravessará todas as provas e sairá sairá tal como entrou. É como se a mão de Deus estivesse na sua cabeça. Ninguém lhe fará mal algum. No silêncio do casarão, foi subindo a voz tremida de inocência, a cantarolar um fado. Virgínia olhou. Ele encostara-se na janela e parecia interessado num pardal que passeava pela grama. Você acredita em Deus? Perguntou ela após algum tempo. Antes deduzi que ele devia existir, mas fui além depois. O fato é que nesta minha vida, assim, de solidão, eu pensava ter escalado toda aquela escada de que fala Platão. Você se lembra disso? No primeiro degrau, o simples amor pelas coisas terrenas, pelas belas coisas terrenas. Prosseguindo, chega-se às belas formas, das belas formas ao belo proceder, do belo proceder aos belos princípios, dos belos princípios ao princípio último, que é o da beleza absoluta. Raciocinei. E a beleza absoluta só pode ser Deus. Calou-se. Acendeu um cigarro. Como vê, tudo assim formal, calculado. Mas uma tarde, na chácara, eu olhava uma teia de aranha e então aconteceu isso. Senti em redor a presença dele. No céu, o sol lançava raios vermelhos e retos, iguais aos que as crianças traçam nos seus desenhos, iguais aos ingênuos resplendores dos santinhos de papel. Vi então que ele estava na tarde, no todo imenso e na parte ínfima. Estava na luz do sol e na sombra rendada que a teia da aranha projetava no chão. Estava nas folhas aos meus pés e estava naquele passarinho que passou como uma seta sobre minha cabeça. Quando respirei, era como se estivesse respirando Deus. Virgínia ainda o olhava, fascinada. Sentiu a própria face escura, ergueu-a desafiante. Pois eu o perdi numa noite de tempestade, e para sempre. Quando, Virgínia? Quando? Ela entrelaçou as mãos no regaço. Você deve se lembrar
de que nas vésperas da minha ida para o colégio, a Bíblia de Bruna foi encontrada debaixo do cipreste, meio enterrada na lama. Fui eu quem a atirou pela janela. Acho que Bruna nunca duvidou disso. Quando voltei a ver aquela capa preta aberta como asas, era como se estivesse vendo... Interrompeu a frase. E num tom mais brando. Minha mãe dizia sempre, em meio dos seus delírios, que besouro que cai de costas não se levanta nunca mais. Fica esperneando, zumbi, e não consegue se levantar. Besouro e anjo. Pensei ao ver a Bíblia no chão. Deixei-a no mesmo lugar, mas não resisti ao desejo de voltar para vê-la outra vez. O vento agitava algumas páginas já secas. O corpo do anjo, como que tentando ajudá-lo a voar. Mas as asas pretas continuavam bem presas no chão. Mas depois disso, Virgínia, no colégio? Não me falem no colégio. A melhor maneira para seguir, não acreditando em nada, é nos cercarmos de padres e freiras que acreditam demais. Creio, sim, na sobrevivência da alma. Mas isto porque sinto os meus mortos em redor. Eles continuam, embora nenhuma força consiga governá-los. Mortos e vivos, estão todos por aí completamente soltos, e a confusão é geral. Conrado chegou a abrir a boca para dizer qualquer coisa. Conteve-se, e sempre voltado para a janela, com uma expressão insondável, ficou olhando o pardal. Passo. Eu pego aqui. 4. Quero acabar este desenho, querida. Vá você e diga que irei visitá-la um dia desses. Sabe o que ela tem? Perguntou Otávio, examinando o pincel. Estirou as pernas e esfregou no tapete os pés descalços. Não, não é anemia. Anêmica sou eu. Mas a Bruna detesta dar os nomes aos bois. Podendo, ela camufla, acrescentou Otávia, debruçando-se sobre o papel que estava na mesa. Traçou com pinceladas rápidas um círculo meio deformado, com um olho desvairado no centro. Em torno do círculo, fez uma espécie de cabeleira brotando emaranhada em todos os sentidos. A célula louca, louca, louca. Virgínia desviou o olhar do desenho e ficou olhando para o pé de Otávia, pequeno e delicado, as unhas esmaltadas de rosa. Então, está perdida. Estamos todos perdidos, murmurou Otávia, recomeçando tranquilamente a desenhar. Já não pensava mais no assunto. Completamente perdidos. Virgínia saiu do ateliê. No vestíbulo, encontrou Inocência, que trazia um ramo de rosas vermelhas. Olha aí as flores que a menina pediu. Eu gostaria tanto de ir, a pobre Frau Herta, mas preciso ajudar Berenice a enfeitar a árvore. O Natal está aí, e tudo atrasou tanto, suspirou desolada, baixou a voz. E acho que ela não vai durar muito. Parece que a coisa se alastrou pelo corpo, deitou raízes. Virgínia apanhou o ramo de rosas. Arranca, Daniel, arranca que elas estão se enterrando nos meus dedos. Foi descendo a escada. Raízes. As raízes eram sempre profundas e terríveis. Bruna também falara no seu tom frenético. Na hora em que Berenice nascia, em meio das dores, senti maravilhada que a raiz do mundo estava no meu ventre. Será preciso arrancá-las, sussurrou, abrindo a porta, enveredou pela alameda batida de sol e repetiu como num sonho, arrancá-las. Deteve-se para chutar um pedregulho maior. Na véspera, fizera aquele mesmo trajeto em companhia de Conrado. E como lhe perguntasse o que pretendia fazer no próximo ano, ele respondera, entre risonho e grave, lembre-se de alguma coisa inútil e provavelmente será isso que estarei fazendo. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas,
escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. A música, acrescentou, detendo-se ao ouvir os sons distantes de um piano num exercício ingênuo. Este céu que nem promete chuva, prosseguiu. Aquela estrelinha que está nascendo ali. Está vendo aquela estrelinha? Há milênios não tem feito nada. Não guiou os reis magos, nem os pastores, nem os marinheiros perdidos. Não faz nada, apenas brilha. Ninguém repara nela porque é uma estrela inútil, pois é preciso amar o inútil porque no inútil está a beleza. No inútil também está Deus. Virgínia apertou o ramo de rosas contra o peito. Inútil é o amor que tem por você, quis dizer-lhe. Não disse. Aquela foi uma hora de paz. A mais leve ironia poderia embaçar sua transparência. Parecia sentir ainda a leve pressão dos dedos de Conrado no seu braço. Mais tarde, haveria de lembrá-lo assim, todo feito de palavras e de gestos inúteis, mas inesquecível. Pode-se saber aonde vai esta ninfa? Ela se assustou, porque Afonso tinha essa mania de vir sempre por trás, sorrateiro como um caçador. Por que Afonso tinha essa mania de vir sempre por trás, sorrateiro como um caçador? Fugindo deste fauno, ele passou o braço em torno da sua cintura. Um fauno bem chateado, minha bela. Mas aonde você vai? Visitar Frau Herta. Quer vir comigo? Convidou. E antes que ele falasse, já sabia a resposta. Não posso, reservei o dia para terminar um projeto e retocar um poema que escrevi ontem. Mas levo você até lá. É uma rua infame, tão longe. Hoje é o aniversário dela. Verdade? Coitada, tinha mania de fazer nos nossos aniversários uns enormes bolos com velinhas. Ao invés dessas flores, você devia levar-lhe um bolo. Ela não dispensava o bolo, nem aquela musiquinha nojenta da tal data querida. Ela não teria forças para apagar as velas. No carro, ele inclinou-se e beijou-lhe a mão. Gosto desse seu perfume. É alfazema? Combina com seu tipo. De uma jovem professora em férias? Atalhou-o. Tranquilizou-se ao vê-lo rir. Sentia que se aproximava um instante em que ele lhe falaria a sério. E ainda não sabia o que fazer quando o instante chegasse. Gosto também do seu pullover. Você fica muito bem assim nesse gênero esportivo dado a intelectual. Pode abusar. Olhou-a de soslaio. Essas rosas vermelhas sobre o preto do pullover estão uma dessas coisas, entende? Impressionante, Virginia. Seus olhos também fazem parte desse Rouge Noir. É ver uma personagem de Stendhal. Imprimiu maior velocidade ao carro. Vamos fugir? Passo. E ninguém quer fugir. Para onde? Para um 10º andar. É o meu escritório. Lá passo os dias desenhando casas e escrevendo versos. Quando os clientes me procuram, tomo um ar ocupadíssimo. Mas assim que me pilho sozinho, encho o copo de uísque e procuro uma nova forma poética para dizer que estou apaixonado. Ela arrependeu-se da provocação ao vê-lo grave, as narinas dilatadas, o olhar turvo. Mas seus versos não são herméticos? Não terá que dizer nada? O hermético é hermético. Saltarei pela janela se não puder dizê-lo. O carro seguia agora por uma rua de casario encardido, entremeada de terrenos baldios. É agora, pensou ela, lançando um olhar às mãos que deslizavam nervosamente pela direção, numa instabilidade inquietante. Relaxou a posição tensa quando ele diminuiu a marcha e atentou para os números das casas. Trouxe uma vez seu pai até aqui. Está me parecendo que é aquele sobrado, está vendo?
Não pode haver nada mais medonho. Parece um navio. Ele brecou. O requinte está nessas janelas, com formato de ovo. Vou copiá-las para minha próxima construção, disse, segurando-a pelo pulso. E daqui, para onde vai? Quer que eu espere? Ela sentiu no peito a picada de um espinho. Afastou para os joelhos o ramo de rosas. Ali estava Afonso, o temível Afonso, a cara contraída num rito de desejo tão agudo que chegava a ser doloroso. Lembrou-se da tarde em que, repudiada, atirara um punhado de folhas num anão de pedra. As folhas resvalaram e ele continuava inatingível. Mas agora podia feri-lo, justamente agora que, covardemente, ele lhe abria a roda. Vem, Virgínia, me dê sua mão. Aproximou-se mais e ofereceu-lhe a boca. Puxando-a pelos ombros, ele beijou-a com violência desesperada. Virgínia, Virgínia, suplicou, ao ver que ela fugia. Vorazmente conseguiu beijá-la ainda. Meu amor, espera. Ela esgueirou-se para fora do carro. Amanhã conversaremos, amanhã à noite. Amanhã seu pai vai jantar em casa, é impossível. Sábado, então. Mas sábado é Natal, tem a ceia de Bruna. Pois conversaremos depois da ceia. Não, não, tem que ser hoje, exclamou ele, agarrando-lhe a mão. Hoje, Virgínia, às 9, está bem? Ela bateu à porta do carro e ficou olhando pela janela. Na penumbra rosada da tarde, delineava-se melhor o queixo pontudo, a tremer ingênuo, como o queixo de uma criança que se nega o doce. Sábado, Afonso, sábado, depois da ceia. Virgínia, meu amor, há dias que você vem se esquivando. Sábado haverá uma multidão em redor. A ceia vai acabar tarde. A gente não vai poder sair assim. Virgínia deixou-se beijar no rosto. Me quer para amante urgentemente, urgentemente. Lúcida, gelada, sentia agora os lábios gulosos deslizarem pelas suas mãos. Me quer para amante, mas jamais abandonará Bruno. No fundo, era igual a Conrado, que jamais deixaria de amar Otávio. Fará tudo por mim, menos se casar comigo. E se lhe falasse nisso? Ah, que prosaico, que burguês. Ora, casar. Mas, amor, você não entende? Não posso abandonar minha família. Ela não pode pagar pelos meus erros. Criaremos o nosso mundo à parte. Mundo à parte. Já Conrado seguia outra linha. Não, jamais lhe faria qualquer convite objetivo. Era distinto demais, um cavalheiro. E depois, que responsabilidade! Se ela fosse amoral, como Otávia, ainda bem, não haveria complicações. Mas assim tão sonhadora, tão cheia de fervor, nem para amante Conrado a queria. Preferia aquela amizade branca. Virgínia, você é intocável. Indefinidamente continuaria a lhe soprar nos ouvidos o pólen inútil das palavras inúteis. E um dia qualquer, com toda a naturalidade, sem aviso prévio, acabaria se casando com Otávio. Teria mais ou menos a frase sonsa de Afonso. Íamos passando por uma igreja e nos lembramos de casar. Depois da ceia, Afonso, quando tudo estiver acabado, nos encontraremos no jardim, seja a hora que for. Ele franziu a testa. Parecia arquitetar desde já o pretexto que usaria para Bruna deixá-lo sair. O rosto, há pouco sombreado, iluminou-se de repente. Está certo, depois da ceia. Iremos para o meu 10º andar e lerei o poema dedicado a você. Virgínia, se soubesse, e baixinho, atropeladamente. Há dias tive que me conter como um louco para não lhe confessar tudo. Tinha ido buscar Berenice, que estava na sua casa, quando a vi de longe, sentada perto da fonte, secando os cabelos. Tive então a certeza de que num outro tempo já nos encontramos, que num outro tempo chegamos a nos amar, e que antes também, num dia igual, a surpreendi a si mesma ao lado de uma fonte secando os cabelos ao sol. Ela sorriu veladamente. Lindo! Seria bem divertido dar-lhe toda a corda e, no momento propício, quando ele estivesse no auge, lá no alto, cortar o fio, delicadamente. Chique! Cantaria em seguida a cantiguinha de Otávio. Adeus, querido, adeus.
te escreverei, talvez. Oh, sim, talvez. São 19h55. Vamos parar? Vamos, para. Caramba, né? Então, a hora que vai ficando quente, para o negócio. Tá interessante, né? Tava lembrando do poema lá do Drummond, né? Do Drummond, da quadrilha. Do fulano que ama ciclano, que não. Mas é isso aí, gente. Nossa, teve bastante. Nossa, é que eu sou ruim de guardar, mas teve umas passagens aqui bem interessantes, né, nesses conflitos internos aí. E aí, o que ficou de hoje? Oi. Oi. Eu acho difícil não ficar no inútil também está Deus. Uhum. O que ficou para mim foi isso. Sim. Tem Você, um... Oi, pode falar, você, Francis. desculpa, Edgar. Você disse o que é Isilda? Eu ouvi algo de Deus, mas perdi a fala. No inútil também está Deus. Sabe por que pergunto? Porque também me chamou a atenção essa reflexão que Conrado faz associando a beleza a algo divino, né? É muito bonito. Ele vai assim como por etapas. Primeiro da forma, depois do proceder, dos princípios, da beleza dos princípios, do princípio último e de Deus. É uma coisa muito bonita que não deve ter relação só com uma simples reflexão. Foi o que ficou hoje para mim. Okay. E para mim se estende essa ideia, né, com o que ela traz sobre as raízes, né? E aí quando traz a ideia de Platão, assim, do princípio, e aí trazer a imagem das raízes, as raízes, né, nada mais são do que um grande princípio, assim. Achei interessante que ela fala sobre que não existe forma melhor de deixar de acreditar em Deus, de você estar cercado de padres e freiras, né? Mas daí substituindo, né? Eu substituí na hora padres e freiras, talvez eu substituiria por fanáticos, né? Então não existe maneira mais fácil de você deixar de acreditar no divino estando cercado por fanáticos, né? Então isso ficou essa descrição. Essa parte que a Gisela falou que eu não guardei e que eu achei muito interessante, é bem isso mesmo. Achei bem legal. E essa coisa do amar o inútil, né? Achei bem interessante esse trecho também, né? Como é que é? Do escrever sem pensar em publicar, enfim, né? Da estrela que só brilha, mas não guiou os 3 reis magos. Achei bem Tudo bacana. tem a coisa de tudo tem que ter uma finalidade, tudo tem que ter um propósito, uma causa, né? Então a gente para um pouco para pensar nisso, né? Que o inútil também existe e tem sua força. Quer dizer, e o inútil, ele pode ser inútil de uma forma, mas a visão dele não é do total inútil, ele sempre está por alguma coisa, né? Sim, E tem muito a ver com a nossa época, né? Que quando você faz algo que não está muito, né, ali vinculado a um propósito, assim, de produtividade, coisa desse tipo, às vezes você mesmo se sente inútil também, né? Então, é muito isso. Até interessante, né? Que até quando a gente montou a roda mesmo, né? Porque nós não somos uma ONG, né? Nós somos uma empresa. E a roda
uma coisa gratuita, tal, né? E, nossa, teve gente que... Hein? Mas então, como assim? Mas qual que é? Não, gente, é só roda. Tudo bem. Né? Amado inútil. Quem mais? Certo medo, né, de demonstrar o que sente, a dificuldade dela de chegar, de expor, né, o que ela sente. Pois é. Mas é estranho, né, que é uma ciranda mesmo, né? Tem Conrado, que ela sente, depois agora essa do Afonso, que quer falar com ela, né? Tudo muito confuso ali. Aí uma coisa que eu gostei que o Conrado falou, que marcou dela, é que parece que ela vai passar por todas as provas da vida dela e vai sair tal como ela é, né? Então, parece que ela não vai se deixar durar ou vai ter qualquer transformação. Então, ele falou, parece que você vai passar por todas as suas provas e vai sair igualzinha, né? Sem amarguras ou qualquer outra transformação, né? Fechou também. Achei interessante isso. Sim. Ai. E é isso, gente. Já pensando todos então já pensando no próximo? Pois é, vou pensando, sentindo. Mas sei lá, ó, sei lá, tô com vontade de pegar um livrão tipo Grande Sertão de novo. Livrãozão, assim, aquele assim? Aqueles que, né? Que a gente fica lá, aí fica até o Natal lendo. Peraí. Ai, O grandão que eu tenho aqui é esse. Que é o dicionário? Qual que é? Qual que é? O médico de homens e de almas. Olha que interessante isso. Bonito esse. Ai. Então tá bom, É a gente. história de São Lucas, se vocês não sabem. Mas é isso. Mas vamos pensando, vamos trocando no grupo, né? E para ver quem será, qual a nossa próxima loucura. Então tá bom, gente. Então tá boa certo, noite gente. para vocês. Bom resto de semana, bom carnaval. Bom carnaval para todo mundo. Sim, Rasgue a fantasia, rasgue o pijama dentro de casa. Vai ser assim, não. Assim não. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Boa noite, tchau, tchau. Quarta. Boa noite. Boa noite.